Porque o que nós antes você vai dizer o que é que você vai falar, mas depois você vai dizer uma razão pela qual nós deveríamos, que Deus move seu coração, que é diferenciado, que nós deveríamos prestar toda atenção nessa tarde. Primeiro eu quero agradecer o convite da sua parte, o privilégio de estar aqui. Eu vou falar sobre dependência de Deus, o segredo da missão. Quando Jesus estava treinando os seus discípulos, ele multiplicou pães e peixes. E nesse texto nós temos uma aula da parte de Jesus para mostrar que é Ele que faz a obra. E quem está preocupado com gente, como ele estava preocupado e os discípulos queriam mandar a turma embora. Outro dia, lá na minha igreja, uma pessoa falou assim comigo: pastor, o senhor precisa evitar as pessoas tóxicas. Eu falei: mas só tem gente tóxica aqui, como é que eu vou evitar? Então, não vim para a igreja. Então, a nossa matéria-prima ministerial é gente complicada, é gente perdida, é gente que precisa de misericórdia. E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A única coisa que eu acho que já foi dito aqui pelo Josué, ele estava pregando, eu estava chorando ali. A gente foi junto para o sertão, nós estamos agarrados, furando poço, plantando igreja. Eu entendo, irmãos, que igreja não é um substantivo. Igreja é um verbo, é um movimento. E a igreja não vive para os de dentro, vive para os de fora. E a nossa visão lá, a visão da igreja de Pinheiros, é ser uma grande igreja missionária. Só isso. A gente gasta menos com a gente e mais com os outros. Eu até hoje eu não sei qual é o meu salário. Eu nunca, em 38 anos de ministério, discuti salário pastoral. Porque salário de pastor é a vida. Gasta para Deus. Aí eu aprendo com Paulo: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se é para ficar aqui abençoando a vida de vocês, eu vou viver para isso. Vou viver para isso. Então, eu vou ao psiquiatra todo ano. Sou chamado de doido por todo mundo. Tenho a vida vasculhada em tudo, não acharam nada, porque não tem nada para esconder e nada a provar para ninguém. Que cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Eu sou um pastor pé de boi, pé de chão. E dessa cultura que nós estamos tendo hoje na igreja evangélica de celebridade, nós precisamos voltar às origens. Voltar a ser raiz. Tá certo? É só isso. Depois eu vou meditar com vocês, porque eu prego. Quem prega é Hernandes. Hernandes é um pregador oficial. Aí, muito bem. Né, não sei se vocês sabem, mas o pastor auxiliar, o Arival tem 2 pastores auxiliares, entre outros, na igreja dele. Está dando o microfone aqui. Um deles é Hernandes Dias Lopes. E o outro é André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal. É brincadeira um negócio desse. Eu não vou pregar mais nunca lá, viu?
Porque um prende e outro manda soltar, entendeu? Eu vou lá, de repente o Xandão aparece lá e me mete uma tornozeleira. Aí não dá, né, meu amigo? É uma dureza. Mas quem for ouvir vai ser muito abençoado. Muito bem. João Marco, meu querido, você é uma instituição na Igreja Batista, cara. Convenção Batista Brasileira é uma bênção maravilhosa. E você é a cara das missões da igreja. O que é que você vai ministrar aqui? E segundo, o que é o ponto que leva você ao que você é? Bem, foi me pedido que eu falasse de uma forma como aplicar a eficiência na gestão missionária da igreja. Se você quer tornar a sua igreja uma igreja de fato missionária, nós temos coisas práticas para conversar com você. Podemos apresentar caminhos práticos para tornar a sua igreja uma igreja missionária. Temos ferramentas para isso. A Junta existe desde 1907 e nós temos experimentado um crescimento que é de Deus. Nós tomamos uma decisão em 2010, quando construímos o planejamento estratégico, que nós sairíamos dos campos maduros e iríamos para os campos ainda não lapidados. E naquela época a gente plantava cerca de 50 igrejas num bom ano no mundo. E as pessoas disseram: pastor, isso não vai dar certo. O senhor está falando em alcançar povos não alcançados. Isso demora 20 anos para você alcançar um povo não alcançado. Os nossos números vão cair. O senhor vai acabar sendo demitido. Eu disse: olha, isso não é verdade. Porque se fosse verdade, Deus não estaria nisso. E Deus está. Esse é o negócio de Deus, é missões. E eu disse: se demora 20 anos, a gente tem que começar agora, porque se tivessem começado há 20 anos, a gente estaria colhendo agora. E é mentira. Porque só no Vietnã, de 2018 para cá, em 2018 havia 17 povos não conectados. Sabe o que é isso? Povos não engajados? É que não tinha nenhum crente tentando falar com alguém. Não é que não tem crente, não tem crente em contato com eles, ou melhor, não tinha. Porque em maio eu soube que pela nossa equipe lá, nós alcançamos esses 17 com a mensagem do Evangelho. Graças a Deus. São desafios como esse que eu quero apresentar a você. O que me faz ser assim? Bem, eu sofro de maldição hereditária pastoral. Eu sou neto de 2 pastores, filho de pastor, sobrinho de pastor, só meu irmão escapou disso. Alguém tem que dar dízimo para sustentar a gente, né? Ainda bem que ele é um médico excelente, não que a gente não dê dízimo, obviamente. Mas meu pai plantou 14 igrejas, meu avô plantou 8, veio uma família desse tipo. E foi muito difícil para o ministério, passei lutas, aí foi muito cedo, mas foi difícil. Mas desde que eu decidi, recebi um conselho do meu pai. Ele me deu o seguinte conselho: meu filho, se dedique a estudar a palavra para alimentar o seu povo. Se dedique à oração para poder orientar o seu povo. E dedique-se a missões para poder realizar a obra com o seu povo. Eu fui pastor aqui na cidade de São Paulo, na Igreja Batista em Perdizes, e quando eu cheguei, a igreja tinha uma frequência, no dia que eu fui pregar, de 82 pessoas. 10 eram visitantes, 10 eram meus amigos. Eu tinha sido seminarista naquela igreja. A igreja tinha uma dívida de 4 vezes a sua entrada. O oficial de justiça batia lá toda semana. Eu era um sujeito brigão que você não tem ideia. Meu pai presidindo a assembleia da convenção e eu colocando ele fora de ordem. Meu pai é um ícone entre os batistas, os pastores do Oeste sabem quem foi, melhor dizendo. Essa igreja tinha rachado 6 vezes, de 1964 até 1996. Eu tinha 30 anos.
eu acho que o diabo disse: agora eu acabo com ela. O cara é inexperiente, nunca foi pastor de igreja, o cara é brigão, agora eu acabo. Nos quase 14 anos que eu passei naquela igreja, a igreja não rachou nenhuma vez, porque tinha foco, era missões. Mandamos missionários, só não mandamos para a Oceania. Uma igreja que no seu melhor momento chegou a 600 membros. Num bairro de classe média alta ali. Mas que cresceu em fidelidade. Eu não posso prometer que sua igreja vai crescer, mas eu posso prometer uma coisa a você. Se você envolver a sua igreja com missões, você vai experimentar a fidelidade de Deus. Porque você vai viver a fidelidade de Deus. Mas eu tenho mais uma coisa para falar a você. Você sabe que filho de pastor sabe o que você, pastor, não sabe. Você quer saber o que está acontecendo na igreja que você não sabe? Conversa com seus filhos. Eles sabem. E eu queria ser um pastor um pouquinho diferente, então eu adotei algumas táticas, e meu pai era aquele cara que andava de terno e gravata o tempo inteiro, e já chegava e perguntava assim: você é evangélico? E se o sujeito dissesse que não, ele evangelizava. E eu via gente se convertendo. Eu já adotava outro tipo de coisa, eu dizia: eu sou professor, e era mesmo, né? E eu comecei, quando eu não tinha mais nada para falar, porque eu estava só na igreja, eu comecei a dizer que eu era spiritual coach, ou spiritual trainer, né? Não sou o Pablo Marçal, nada disso não, mas era o que eu dizia. E quando eu fui para a junta, eu comecei a dizer que eu dirijo uma agência de ajuda humanitária no mundo, porque a gente tem trabalhos sociais no mundo fantásticos. Estava falando, agradecendo agora aqui o pastor Arivaldo, porque a guerra estourou na Ucrânia. Naquela semana a gente colocou dentro da Ucrânia uma van, e a gente mandou o dinheiro e não tinha, e naquela semana eles mandaram dinheiro para pagar a van. Presbiteriana, ajudando o Batista. Só missões, só missões. É uma benção. E eles não sabiam que a gente tinha comprado a van. E a gente não tinha o dinheiro. A gente mandou, alguém vai ficar sem receber. E alguém, nesse caso. Mas aí, por que eu estou falando isso? Porque era a minha chance de evangelizar as pessoas, era não falar que eu era pastor. Mas hoje, quando eu começo a falar dos projetos sociais, as pessoas vão ficando encantadas. Mas teve um dia que eu me empolguei, doutor Dantas, me empolguei. Eu falei muito. E aí o sujeito virou para mim e falou assim: mas me desculpe, qual é o foco da sua organização? Vocês fazem muita coisa, qual é o foco, qual é o seu objetivo? E eu estava empolgado, eu disse: acabar com esse mundo. Aí eu falei: como assim? Eu falei: cara, isso aqui não presta, isso aqui, você pode ter certeza, isso aqui não tem jeito. Melhora um pouco, mas vai piorar, e o final está aí. O mundo não vai acabar com o meteoro, não vai acabar com a volta de Jesus Cristo. Aí evangelizei o cara. E desde aquele dia, quando eu acho que o Espírito me falou que o meu projeto tinha que ser acabar com o mundo, que eu trabalho a seguinte ideia: dá para completar a missão neste século. A igreja tem toda a condição de anunciar o Evangelho até o último povo. Missões Mundiais está impregnada desta visão. Nós vamos completar a missão nesse século, se Deus quiser. Maravilha. Maravilha. É assim, é essa paixão. Agora, está indo tudo bem até aqui ou não? Agora vem o Amauri, rapaz. A Amauri é uma simpatia, um amigo muito querido. Além de ter sido um instrumento de revitalização de uma igreja decadente, para se tornar a igreja pujante que é hoje, a igreja da Penha tem um coração muito missionário, mantendo missionários inicialmente. Tem 2 igrejas, congregações dele, campos dele, para latinos em São Paulo, totalmente em espanhol. Foi a primeira igreja de afeganistães no Brasil, eu digo paquistanesa na igreja dele. Tem a congregação de angolanos na igreja dele. É um negócio fenomenal. E Deus, vendo o coração dele, o colocou responsável pela APMT, Associação Presbiteriana de Missões Transculturais,
que está no mundo inteiro e que está numa nova fase. Então, Amaury, o que é que você vai falar? E, para quem não sabe, ele foi pastor com o pastor Jeremias, 10 anos, lá em 8ª Igreja de Belo Horizonte. Então, Amaury, o que é que você vai tratar aqui e o que é que levou você a virar a faixa para se preocupar tanto com o mundo? Ok, a paz seja com todos, prazer grande estar aqui diante de gente tão importante para a Igreja do Senhor aqui no Brasil, estratégica para a Igreja do Senhor aqui no Brasil. Temos aqui pessoas que, tenho certeza, o desdobramento desse encontro eficiência é frutificação em diversos lugares. Não tenho dúvida que a colheita sempre aumenta a partir desse encontro. O que vou compartilhar tem a ver com construindo parcerias eficientes entre a igreja local e a missão global. É bem importante essa questão da conexão entre a igreja local com a missão global, porque quem envia é a igreja local. É isso que ouvimos aqui há pouco do Josué sobre a igreja de Antioquia. A fórmula é esta: as agências, elas são facilitadoras, ela conecta a igreja com o campo, supervisiona, ajuda, mas quem envia é a igreja local. E a igreja local precisa ser uma igreja missionária. Uma igreja missionária não é uma igreja que envia oferta para missões. Esse é um conceito que precisamos ir além dele. A igreja missionária é a igreja que vai. Ela envia o missionário, ela vai junto com o missionário, ela dá suporte ao missionário, ela se conecta com ele, ela se conecta com a igreja que está nascendo lá naquele país, que por vezes são países que não tinham contato nenhum com a igreja. E quando a igreja chega lá, é como chegar um cidadão de Marte, né? É algo assim fantástico, impactante para aquela igreja que nasce de um campo, ou num campo que tinha zero do evangelho. Então, a igreja missionária é a igreja que vai, e essa igreja é a igreja local. Todos nós estamos aqui como frutos de uma igreja local, que é a igreja de Jerusalém. E o momento que nós vivemos, indo aqui para aquilo que me tem movido e me fez me envolver com missões, é exatamente esta conexão da igreja local com a missão global. A nossa igreja sempre foi bem envolvida com missões. Josué estava falando aqui há pouco do Ronaldo, né? O Ronaldo, a nossa igreja é parceira do Ronaldo desde que foi para Gana plantar aquela primeira igreja. Ronaldo ainda bem novinho. Ronaldo é missionário da nossa agência, a história é fato, né? Está lá essa experiência dele. E essa percepção que a igreja tem que se envolver, tem que se conectar com missões, porque esta é a agenda principal do Senhor. Jesus disse que estaria edificando sua igreja. Isso envolve o lugar onde a igreja ainda não está, ela tem que chegar, porque ela está sendo edificada. Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, e ele disse: e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, a fim dessa tarefa. Então eu quero estar onde Jesus está. Eu quero que a minha agenda seja a agenda de Jesus. E se você quer colocar a tua igreja na agenda do Senhor, coloque tua igreja na agenda da missão global. A igreja precisa ir além dela mesma. A igreja precisa, um dos pontos que tratarei é vencer aquela síndrome de ser o epicentro do reino de Deus. Às vezes nós achamos que o reino acontece onde nós estamos. Não é a partir dali. Tem muito mais de Deus acontecendo pelo mundo afora. E essa é uma agenda de Deus, essa é uma agenda de Jesus. E a minha igreja, a sua igreja, a igreja na qual eu e você trabalhamos, não pode ficar desconectada da agenda de Deus. E que você a envolva com a agenda do Senhor, em nome de Jesus. A maré não está para caranguejo aqui. O Edson, meu amigo, você... Gente, vamos dar mais uma vez obrigado a ele. Ele abre a igreja para a gente, põe um staff aí.
Você caiu do céu por descuido, meu amigo. Isso é uma coisa fenomenal. O que você vai falar? Porque ele ia falar sobre um outro assunto. Ele disse: me impunha para falar sobre missões que anda queimando o meu coração. Então, o que é que está queimando seu coração? Paz, queridos. Até antes disso, eu vou falar algumas coisas que nós vamos conversar lá na sala. Mas em 2010, o censo do IBGE, eu peguei o censo do IBGE e fiquei assim muito tocado em ver que no Brasil, um país que nós acreditamos que é bem evangelizado, tinha um pouco mais de 100 cidades que não tinha nenhuma igreja evangélica, nenhuma presença, nem Assembleia de Deus, nem Batista, nenhuma igreja evangélica. São pequenas cidades de 1.500 habitantes, 1.600 habitantes. Uma grande parte estava no Rio Grande do Sul, que talvez você não saiba, mas talvez seja o estado do Brasil que mais se precisa abrir igrejas evangélicas e onde algumas religiões, por exemplo, como candomblé, mais crescem no Brasil. E no Nordeste, no sertão, né, nas pequenas vilas, vilarejos pequenos que não tinha nenhuma igreja evangélica. E aquilo fez com que nascesse na nossa igreja, baixa um pouquinho, querido. Aquilo fez com que nascesse na nossa igreja um trabalho. Nós temos vários trabalhos de missões aqui, Vale do Ribeira e outras coisas, mas eu quero falar mais sobre esse trabalho que nós começamos para o sertão do Nordeste e para o Rio Grande do Sul, para chegar em lugares onde a igreja em si não tinha uma presença física. Em algumas dessas cidades que eu entrei na casa de algumas pessoas, as pessoas falavam, eu perguntei, como que vocês servem a Deus? Na casa de crente, por exemplo. Bom, aqui na cidade não tem nenhuma igreja, mas a gente escuta pela televisão, a gente escuta pelo rádio, e assim a gente vai ouvindo a palavra de Deus. Enfim, nós começamos a fazer algumas viagens missionárias para o Rio Grande do Sul e para o sertão do Brasil. Destas cidades, 72 cidades brasileiras que não tinham nem 2% de evangélicos, ou a grande maioria não tinha nem 1% de evangélico, nós somos em 42 dessas cidades. Nós vamos geralmente com 100 e poucas pessoas, todos os anos. Tem ano que nós vamos em janeiro para o Rio Grande do Sul e em julho nós vamos para o sertão. Todas elas nós vamos com mais de 100 pessoas, 130, 150 pessoas da igreja. No Nordeste, geralmente a gente manda uma carreta de 40, 50 toneladas de alimento, uma carreta muito grande, que vai uma semana antes, vai uma equipe para preparar antes. Na verdade, eu vou falar como nós fazemos isso como igreja local. Nós não somos uma denominação, eu sou pastor só desta igreja, não temos nenhuma igreja ligada a nós. Todas as igrejas que nós abrimos, nós damos autonomia a elas depois de um tempo, nós investimos nelas, nós pagamos o salário do pastor por 5 anos, 4 anos, 3 anos, nós pagamos aluguel de prédio, de casa, enfim. E depois de um tempo, quando eles se tornam autônomas, nós nos desligamos completamente, nenhum vínculo nós temos com eles, assim, administrativo, enfim, nada. Mas algumas coisas, por exemplo, eu anotei aqui uma cidade, eu peguei o censo agora de 2022 do IBGE, que até o Josué falou do censo. Mas, por exemplo, nós fomos para uma cidade, e todas essas cidades nós vamos para causar um impacto na cidade. Nós fazemos eventos na cidade para atrair a cidade inteira, né? No sul, por exemplo, nós fomos em muitas rádios locais da Igreja Católica e falamos que havia show, teatro na praça, enfim, e as pessoas, a cidade inteira, 1.500 pessoas na cidade, 1.600 iam para a praça, e ali nós fazíamos impactos evangelísticos em cidades que nós percebemos que precisávamos plantar igrejas em cidades que não tinham igreja, começamos a plantar igrejas e aos poucos deixaram de dependentes, né? Por exemplo, em 2010, numa cidade que nós plantamos uma igreja, cidade chamada Araripe, lá no Ceará, tinha 0,9% de evangélicos. Eu estou dizendo evangélicos, enfim, de igrejas evangélicas, não tinha 1%. No censo de 2022, a cidade está com 20,8% evangélicos. Ela cresceu 19%, aquela cidade cresceu a presença cristã evangélica na cidade. Nós fomos para uma cidade chamada Guaribas e fizemos impacto lá, fizemos uma igreja lá. Vamos até agora construir um prédio para eles lá, não tem mais vínculo conosco, mas nós vamos construir um prédio para eles. E tinha
tinha 3% de cristãos evangélicos. Hoje, o IBGE, em 2022, deu 15,6% de evangélicos na cidade. Ou seja, a importância dos impactos nessa cidade, de estabelecer uma igreja na cidade, e na cidade, como nós não somos uma denominação, nós ajudamos outras igrejas da cidade. Então, se tem uma igreja na cidade, nós fazemos um trabalho para levar essas pessoas que são batizadas, que se convertem, a irem para esta igreja, né? Então, o que eu vou falar, na verdade, não sou eu somente que vou falar, uma equipe daqui da igreja vai falar de como nós organizamos essas viagens, como nós arrecadamos os alimentos, como que o caminhão leva. Por exemplo, nós nessas viagens, nós já fizemos por Camboja, mas das 72 cidades, nós somos em 42 delas. Nós alcançamos 24 cidades no Rio Grande do Sul, 18 no Nordeste. Foram distribuídas 250 toneladas de alimento no Nordeste, mais de 23 mil Bíblias, porque nós vamos em todas as casas dessas cidades pequenas, levando Bíblia com letra grande e colocando em cada casa. Mais de 10 mil pessoas entregaram a vida a Cristo e centenas delas foram batizadas nas águas e entraram em alguma igreja da cidade, quando tem alguma igreja na cidade. E, na verdade, daqui da nossa igreja local, desta igreja aqui, mais de aproximadamente 1000 pessoas já foram missionários para fora desta igreja, para o sertão, nessas viagens missionárias. Então, é uma viagem cara, a gente abre as inscrições para ver quem quer ir para a viagem. Em acho que um mês acabam as inscrições. Por quê? Porque não tem lugar nesses lugares para dormir, nós temos que fazer em escola, todo mundo dorme em barraca, a gente leva barraca, fica em barracas. Então, é uma viagem, digamos, difícil. Teve lugares que não tem água, né? A gente teve uma cidade que a gente pegava 2 litros de água para cada um para jogar no corpo e saboar, e com o outro para derrubar para tomar banho, enfim. Mas o que eu quero falar com a equipe é isto: como você pode, na sua igreja, organizar uma viagem missionária para vocês irem para o sertão do Brasil, para lugares não alcançados. Maravilha das maravilhas, mais a parte estrutural, como montar viagens missionárias, excelente, importante demais. E por fim, vamos aqui ao nosso herói, o nosso querido Edson. Isso é uma bênção, esse irmão aqui, meu amigo há bastante tempo, mais ou menos uns 17 anos, por aí. Ele é um homem fenomenal. Vai, Edson, conta pra gente aí qual é o tema da sua apresentação e só dá uma dicasinha do Paquistão, do resgate das pessoas escravizadas aí. Tá bom. Boa tarde a todos. Que privilégio poder estar aqui, participar desse momento. Eu gostaria muito de estar no workshop do pastor Edson Robustini, mas como eu não sou onipresente, nem onipresente, eu não vou. Depois acho que vai ter os links para a gente poder assistir. Que maravilha. Eu vou estar falando sobre... O texto que eu vou usar vai ser Eclesiastes 10:10, que diz assim: quando a ferramenta não está afiada, você precisa colocar mais força para se cortar a árvore. Então, você pode derrubar a árvore com um machado cego. Você pode ser eficaz quando você derruba a sua árvore com um machado cego. Você cumpriu o seu trabalho, você foi eficaz, mas você gastou mais forças e você gastou mais tempo. A eficiência faz você afiar o machado e você vai ter a mesma eficácia, só que você vai usar menos tempo e menos força. Assim sobrará mais energia para que você possa ser mais produtivo em outras áreas da sua vida. Nós trabalhamos aqui no Brasil, pastor Edson Robustini falando aí, e nós temos um projeto chamado Compaixão, e no ano de 2009 Deus colocou no meu coração as 100 cidades mais pobres do Brasil, e que eu deveria fazer uma cruzada de evangelismo e ação social em cada uma dessas 100 cidades. Esse projeto Compaixão, nós levantamos voluntários de todas as denominações, e a gente leva mais ou menos esse número de pessoas, entre 150 e 200 pessoas nessas cruzadas. E a gente vai nessas cidades e a gente faz um arrastão gospel.
A gente fica uma semana na cidade, eu levo os médicos, eu levo os odontólogos, os psicólogos, os cabeleireiros, os pregadores, os palhaços, enfim, é um monte de voluntários. A gente também coloca uma Bíblia em cada casa, esse é o projeto, uma Bíblia em cada casa. A gente entrega no mínimo em cada cruzada pelo menos 1000 cestas básicas. E toda noite nós temos uma cruzada, durante o dia é o atendimento social, evangelismo, de casa em casa, e à noite nós temos uma cruzada. Nós temos uma tenda grande, e nós temos consultórios médicos e odontológicos que são móveis também, e nós já fizemos em 27 cidades. Então está me faltando muito ainda, né? Mas essas 100 cidades mais pobres do Brasil, 77 estão em 2 estados, 44 no estado do Maranhão e 33 no estado do Piauí. Esta é a razão porque nós focamos mais nesses 2 estados, inclusive em Guaribas, onde o Amado fez também esse trabalho. Além disso, eu faço as caravanas que são chamadas de missões de curto prazo. Nós já estivemos em mais de 100 países, eu já estive presente em mais de 100 países, e eu levo essas caravanas para os países chaves, como agora dia 4, nós estamos saindo com mais 22 brasileiros, eu não posso levar mais pessoas do que isso. Nós vamos fazer um trabalho na Turquia, e depois então nós vamos entrar mais uma vez na nação do Paquistão. Então, depois você pode nos acompanhar nas redes sociais sobre esses trabalhos que a gente faz. Se você deseja ser um voluntário, vai ser uma alegria imensa recebê-lo conosco. No Paquistão, você sabe que é um dos 10 países mais perigosos do mundo para você ser um cristão. Nós temos 6 frentes missionárias nessa nação. Nós temos as igrejas que nós estamos abrindo, nós temos as cruzadas que nós realizamos todos os meses, nós temos uma escola que hoje nós temos 306 crianças resgatadas da escravidão e que estão na nossa escola hoje, recebendo 2 alimentações por dia, recebendo seus uniformes, seus materiais escolares, um excelente ensino e uma escola bilíngue. Temos também a libertação das famílias, temos o nosso seminário, temos a escola de corte e costura, que é para essas mulheres que nós resgatamos da escravidão, e temos também um curso de computação, que é para os adolescentes, para que eles possam ser inseridos na sociedade com dignidade, porque o Paquistão, um cristão é considerado um ser de 2ª categoria. Isso não é escondido em nenhum lugar, nas redes sociais você pode ver isso. Então, todo serviço análogo à escravidão é reservado para os cristãos. E 95% dos escravos da nação do Paquistão, 95% deles são os nossos irmãos. Então, nós estamos trabalhando para a libertação dos nossos irmãos naquela nação. E o que eu vou focar hoje é em cima da palavra experiência, que é a junção de 3 sufixos. Eis, que significa para fora, peri, que significa perímetro, e enchia, que significa conhecimento. Então, você só vai ter um conhecimento do que Deus tem de verdade para a sua vida quando Ele colocar você para fora do seu perímetro. Não é Deus que tem que se esvaziar e entrar na cosmovisão que você tem a respeito dele. É você que tem que se esvaziar para que você seja cheio da cosmovisão que Deus tem para o mundo, para que você entenda o seu papel missiológico nessa geração. Deus abençoe. Vai ser tudo muito bom, hein, gente? Olha, missiólogos aqui, de uma forma... Vocês são um bando de privilegiados, viu? Não, Amaro, temos 1.500 líderes, pastores. Isso pode virar uma revolução aqui, cara. Revolução. Então, eu perguntei para um amigo de uma grande igreja, eu falei, quanto do seu... Você está comprometido com a obra missionária? Ele falou, completamente, 100%. Eu falei, e quanto do orçamento da sua igreja está dedicado a comunicar Cristo onde Cristo não foi comunicado? Ele falou, 0%. Então, um louco, não entendeu as coisas. Ele é 100% o oposto do que ele diz ser. Não é uma coisa fenomenal? Esse cara não deve dormir de noite, não. Gente, então nós vamos
vamos agora, vai ser assim. Lembra que hoje à noite nós temos a nossa oferta missionária, já está aqui o Rafael Abdala, maravilha, já está aqui o Michel Piragini, o Luciano Subirá, o pessoal de hoje, quem mais é hoje à noite? Quem? O Josué Gonçalves, o Deninho aqui, o Deninho está celebrando a abertura da igreja dele, que agora cabe 10 mil pessoas. Deus é bom, você está diminuindo, mas a igreja está crescendo, cara. É bíblico, é nada como Mojave. Mas então, é isso. Então, nós vamos ter um workshop agora, vai ser maravilhoso, e à noite o tema é espiritualidade eficiente, familiar, corporativa, eclesiástica e pessoal. Não é um tema bom também? Fenomenal, porque alguns de nós estamos muito vagabundos. Então, vai ser lá. Mas os workshops agora, aqui na igreja, aqui no salão igreja, no salão fica o Arival, direto aqui no outro grande salão lá fica o João Marcos, à esquerda o Amauri, à direita no Teams, porque ele nunca envelhece. Você, eu não sei o que você faz aí não, bicho, mas você é moço mesmo, viu? E aqui, ao lado dele, no infantil, que é o outro grande salão, fica o nosso querido irmão Edson, tá bom? Vamos lá, Deus abençoe, são exatos, nós estamos mantendo 9 minutos de antecedência, não tá bom não? Deus abençoe, 4 horas começamos, vamos até 5. Pessoal do Global Kingdom, não esqueça, nosso jantar é às 5h15. Ô, meu Pedro Estrela, chegasse?